Olá, meu povo, aqui Janailton Pedrosa. Você sabe, quem curte, comenta, compartilha, tem mérito de evangelizador neste canal. Se inscreva. Todos nós batizados somos chamados a ser evangelizadores, promotores da boa nova. Então, você se inscrevendo, você compartilhando, você deixando o seu like, estará sendo um missionário do Senhor. Me ajude para que esse canal cresça e chegue mais a mais e mais muitos corações que precisam ser evangelizados e precisam se encantar com esse Jesus Cristo lindo, doce, suave, misericordioso, que te chama à conversão. Queridos e amados, 12 de junho, dia de Santo Antônio, grande pregador, aquele que São Boaventura disse: ele tem a ciência dos anjos. Ele tem a ciência dos anjos. O Papa, ao ouvi-lo, disse: ele é o tabernáculo da palavra de Deus. Que homem apaixonado. Santo Antônio estudou as Sagradas Escrituras. Santo Antônio estudou os Santos Padres e conseguiu ler a Sagrada Escritura, conseguiu compreender, conseguiu amá-la, extrair Jesus Cristo, porque é o próprio Cristo que nos fala. Na Sagrada Escritura, sobretudo nos 4 evangelhos, é o Cristo que quer falar-nos, que quer se comunicar conosco, que quer ser teu amigo. Na oração, sobretudo, também nós escancaramos o nosso coração, segundo Santo Antônio, para que Jesus fale, para que Jesus nos dê as suas orientações. Então, abra o seu coração, silencie, fale das suas dores, dos seus problemas, fale com Jesus como um amigo. E por final, louve o Senhor, segundo Santo Antônio, louve, cante hinos de louvores ao Senhor. Se o vento estiver fazendo barulho, não se aperreie, porque nós estamos debaixo do pé de imbu. Aqui tudo começou, a capela está sendo construída aqui do lado, mas foi aqui que o Senhor nos deu a inspiração, foi aqui que a Mãe do Céu disse-nos: construa. Então, amados, nós estamos na missão. Ajude-me nesta missão, na capela Nossa Senhora de Fátima, lugar do exército de Nossa Senhora. Levante-se, exército de Nossa Senhora. E você sabe que o exército de Nossa Senhora é exército de Cristo, é exército do Senhor, aquele que na cruz morreu por nós e no terceiro dia ressuscitou. Querido e amado, então pegue a sua Bíblia, porque hoje é o 11º domingo do tempo comum. 11º domingo do tempo comum, tempo de catequese, de aprendizado, de sentar e ouvir Jesus. Pegue a sua Bíblia. Cadê a sua Bíblia? É 2021, portanto é ano ímpar e ano B. Mateus, ano A. Marcos, ano B, e Lucas, ano C, e João distribuído pelas principais festas litúrgicas, sobretudo no ciclo pascal, nós trabalhamos muito João. Então pegue Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 34. Marcos 24, versículo 26 ao 34 é o evangelho deste domingo do tempo comum, 11º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, a palavra de Cristo. Dizia também, o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Dizia ele: a quem comparamos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda que, quando é semeado, é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a parábola conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Parábolas são comparações. O Senhor, vivendo uma vida no campo, junto aos seus discípulos, de forma simples e doce, ele ensina o caminho do céu. Ele ensina como adentrar no reino. Ele ensina como ter acesso à salvação e à alegria e à doçura eterna. Amados e amadas, não perca mais tempo.
Deixe Jesus Cristo habitar no seu coração, porque ele é simples. Imagine, se encante, Deus se encarnou, Deus desceu a este mundo e nos ensinou a viva voz. Ele olhou nos nossos olhos e pela igreja e pela santa liturgia, quando você senta no banco da Santa Igreja para participar do banquete nupcial do Cordeiro, Jesus olha para você, olha nos teus olhos. Ele não olha o teu pecado, ele não olha as tuas falhas, ele não fica preso às tuas misérias, ele olha nos teus olhos e te diz: Maria, eu te amo. Janaílton, eu te amo. Lenice, eu te amo. Neuta, eu te amo. José, eu te amo. Antônio, eu te amo. E permita-me acessar o seu coração. Permita-me converter-te, mudar a tua forma, adentrar na tua alma. Meus amados e amadas, Jesus Cristo é encantador. Veja, ensinando aos apóstolos, no versículo 26, ele dizia também, o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Olha que comparação doce e simples, amado. Como não compreender? Jesus veio, né, com a sua palavra, ele é a palavra, o mundo é o campo, os corações dos discípulos são e devem ser esse campo fértil, que permite a semente ser lançada e dar fruto. Jesus, ele é a semente do reino, ele é o verbo, ele é a palavra que gera vida em nós, que nos fecunda, que nos dá prosperidade, veja. Mas ele compara um campo, como este roçado que está aqui atrás, foi arado, foi adubado e papai lançou a semente. Só que o processo de germinação não está sobre o seu controle. Papai lança a semente, mas a germinação, o brotar, o florir, como a roça está florindo, não depende do meu pai. Depende da graça de Deus e da força, da potência que ele colocou na semente, que cresce. Então veja, o reino dos céus é esta semente que é lançada, né? Discreta. Jesus, muitos desconfiaram, muitos duvidaram, muitos o quiseram matar, muitos fecharam o coração, mas a semente cresceu. A semente cresceu. A igreja se espalhou pelo mundo inteiro. A palavra de Deus ecoou nos quatro cantos. É tanto que nós estamos debaixo de um pé de imbu, no município de Calçado, no sítio Marrecas, ouvindo a palavra por este pobre menino, que nada sou, que nada tenho e nada quero deste mundo. Quero o reino. Vem comigo, amados, se encantar com o reino. Não se apegue às vaidades deste mundo, nem aos bens que passam. Nos agarremos e nos lancemos como a criança, que passa um carro e ele se lança. Ele se lança para pegar uma carona. Agarre-se a Cristo. Agarre-se a Cristo. Agarre-se a Cristo. Como a criança que lança-se no braço do pai e da mãe e confia. E confia que não vai cair. E confia que não vai ser decepcionada, porque a mãe agarra, Deus nos agarra. Deus quer agarrar você, permita-se. Amados, dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem ele o perceber. É verdade. Nós dormimos, acordamos de noite e de dia, e a semente estava crescendo, e ao milho aqui está a coisa mais linda. Vocês estão vendo o pé de imbu lindo. Deus que sustenta, Deus que dá vida. Não depende de nós, né? A semente lançada, a palavra pregada nesse humilde canal, por este humilde e pobre pregador, vai germinar e está dando fruto. O exército de Nossa Senhora está dando frutos. O exército de Nossa Senhora está chegando a muitos corações em Calçado, no Brasil inteiro. Gente, o texto está dando fruto, porque é Jesus Cristo que nos garante isso. Não depende dos méritos deste pregador, porque nada sou. É sim palavra viva de Deus, é sim a força do alto, é sim a força do Espírito Santo. Compreendem isso, amados? Este exército irá crescer. Debaixo desse pé de imbu começou, agora a capela está crescendo. E daqui a pouco essa será concluída pela ajuda de vocês, uma bandeira será erguida, o exército de Nossa Senhora, e muitos virão a esta seara que dará frutos. Queridos e amados, pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão, abundante na espiga, é verdade.
Planta-se um grãozinho de feijão e o pé vai dar muitas bases e muitos grãos. Planta-se um grãozinho de milho e vocês verão quantas espigas. Que lindo, amados. Quantas almas. A palavra foi lançada, no início só Jesus, depois 12, depois 72, depois uma multidão. Pedro pregou e 3.000 se converteram, 5.000. Santo Antônio pregou e quantos não se converteram? Quantos não voltaram para Jesus Cristo e abandonaram a heresia? Meus amados, Santo Antônio nasceu em 1195 e morreu no século XII. No século XIII. Ele é do final do século XII e primeira metade do século XIII. Duas heresias estavam em voga, os cártaros e os albigenses. Duvidavam da Eucaristia, incomodavam a ordem pública, escarnavam do corpo de Cristo. E Santo Antônio pregou. E quantos não voltaram? Quantos precisam voltar neste século? Você talvez precisa voltar, amado. Voltar a rezar, voltar a meditar a palavra, voltar a rezar o seu rosário, voltar à fé católica. E só basta ser católico, nada mais. Santo Antônio é um homem da igreja, nada de sincretismo, porque é autenticamente católico, lutou para que os hereges voltassem. Então não leve Santo Antônio a ambientes que não são católicos. Santo Antônio é a porta para a igreja e para o céu. Tem a ciência dos anjos. Forte apologeta, apologista, defensor da fé. O que é apologeta, Janaílton? Aquele que defende a fé. Santo Antônio defendeu a fé com toda a força na sua teologia. Primeiro ele foi agostiniano, regular. Depois, quando viu os mártires, 5 mártires franciscanos, os menores, morrerem em Marrocos da vida, ele se encantou e disse: eu quero ser mártir também da fé. Santo Antônio ensinou nas faculdades da França, exímio pregador, teólogo. São Francisco conheceu e deu autoridade para que Santo Antônio pregasse e ensinasse a teologia. Encantou tantos corações na sabedoria. É tanto que é doutor da igreja. Estudou os doutores da igreja, estudou os padres da igreja, estudou a patrística, estudou a história da igreja, estudou o cânon bíblico da Santa Madre Eclésia Católica. E se tornou um doutor da igreja, defensor, homem forte da palavra de Deus. Ficou a imagem com um lírio representando a pureza. E na oração Jesus, menino, aparece para ele. Mas não acho que é uma figura frágil não, viu? A voz de Antônio ecoou e fez tremer os hereges. E fez tremer e converter. É tanto que alguns dos hereges albigenses, duvidando da Eucaristia, e Santo Antônio tentando convencer ele, veja, Santo Antônio disse: não, fica ali na heresia, tá tudo certo. Não, volta para crer no Senhor, para crer na Eucaristia. E o albigense disse: se soltares uma mula com fome, 3 dias de fome, e ela se prostrar diante da Eucaristia, eu crerei que Jesus está lá e que é Jesus na Eucaristia. Santo Antônio disse: portanto, não para incomodar a Deus e colocar Deus à prova, mas pela tua conversão. Foi solta a mula 3 dias de fome, colocaram uma ração maravilhosa para ela, e ela, com fome e sede, e colocaram o cálice com o corpo de Cristo. Ela deixou o capim, a ração, e se prostrou diante de Jesus Eucarístico, e o herege se converteu. Gente, para Jesus é o corpo, está na Eucaristia. Jesus não está na Eucaristia, Jesus é o próprio pão descido do céu. É Jesus o pão celebrado e sacrificado em cada altar, todos os domingos, o único sacrifício irrepetível. Outros hereges quiseram envenená-lo, e quando ele percebeu, traçou o sinal da cruz na sopa e tomou diante dos hereges, confundindo os hereges. Uma mulher grávida, em Ferrara, uma esposa ficou grávida, só que o marido tinha dúvida se era ou não o filho dele. Quando a criança nasceu, Santo Antônio soube da história e foi até o casal, visitou o casal. Pegou a criança com os dias de nascida e gritou a criança, com voz forte, com autoridade, e disse: me diga, bebê, quem é o seu pai, Santo Antônio? E a criança respondeu: é o esposo,
É de fato, o pai era o esposo da mulher e que cessou toda dúvida. Ele devolveu o pé a um jovem amputado. Um jovem teve o pé amputado e Santo Antônio rezou e devolveu o pé milagrosamente da criança. Num dos campos de trigo, uma grande multidão seguia Santo Antônio, uma grande multidão, e, sabe, pisotearam o grão de trigo, pegaram o trigo para comer. E Santo Antônio rezou e foi restituído o campo de trigo. Olha só, que homem íntimo do Senhor. Um dia pregando no mar e falando dos peixes que são abundantes no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a pesca milagrosa e os peixes de maravilha. Os peixes disseram, vieram à praia e ficaram ouvindo Santo Antônio pregar. Amados e amadas, queridos e queridas, Santo Antônio de Pádua interceda por nós. Que de fato cresça a palavra de Deus. Independente da nossa força, da nossa vida de santidade, a palavra de Deus cresce. A palavra de Deus dá frutos e dará frutos. Então compartilhe este vídeo. Envie para os seus amigos. Me ajude a evangelizar. Comente, diga aqui, Santo Antônio, eu te amo. Santo Antônio, rogai por nós. Quanto mais você comenta, mais esse vídeo ganha relevância. Quanto mais você curte, mais esse vídeo ganha relevância. Se você gostou da nossa partilha, se gostou do ambiente, deixe o seu like. Se inscreva nesse canal e me ajude a evangelizar. Santo Antônio, rogai por nós. A palavra de Deus crescerá e dará frutos, muitos frutos. E você é um destes frutos. Ajude a palavra de Deus chegar a muitos corações. Eu sou Genailton Pedrosa e esse é o meu canal. Levante-se, exército de Nossa Senhora. Fiquem com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo!